Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um devocional aqui do Renovo. Bom, hoje que eu quero compartilhar com vocês é uma palavra que eu sempre falo com a galera daqui da igreja, daqui dos jovens, e eu sempre fui muito ministrado também com os meus pastores sobre essa passagem, e é uma passagem que eu sempre levo comigo assim. E eu estava lendo Mateus e eu comecei a refletir e pensar de novo nessa passagem. Eu queria compartilhar com vocês. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, que diz assim: Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que é em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão. Amém? E eu estava pensando nessa passagem, estava lendo algumas coisas, alguns devocionais, e eu comecei a refletir, né? Porque sempre quando a gente para pensar nesse versículo, se nossos olhos são bons, se eles são maus, a gente sempre pensa naquilo que entra pelos nossos olhos, né? A gente sempre para pensar, o que eu tenho me alimentado, né? O que eu tenho deixado que entrasse nos meus olhos. E eu comecei a pensar, lendo algumas coisas, e eu vi uma ilustração muito bacana, que era a seguinte forma: imagina duas casas, uma com uma janela limpinha, sem nenhum risco, bonitinha, bem lavadinha, e dentro dessa casa ela é cheia de luz, né? No sol do meio-dia, aquela casa ela se enche de claridade, é tudo limpo, você consegue ver todas as coisas, você consegue ver os cômodos, você consegue ver os móveis e todas as coisas que estão lá dentro. A segunda casa é uma casa com a janela suja, com lodo, com sujeira, riscada, toda trincada, toda zoada, com poeira, com coisas grudantes nela, uma porcaria aquela janela, imunda. E a casa, consequentemente, dentro é escura, onde você não consegue ver as coisas direito, onde você não consegue ver os cômodos, os móveis ou quem estiver passando por lá dentro. Eu comecei a pensar e refletir nisso, nessa ilustração, e é muito interessante porque às vezes a gente olha, como eu falei nesse versículo, a gente para e pensa, né, o que tem entrado pelos nossos olhos. Eu comecei a refletir de uma forma diferente, como eu tenho enxergado as coisas, o que tem tapado os meus olhos para que a luz não entre, né? Para que as trevas prevaleçam, a janela tem que estar suja. Então, o que tem sujado os meus olhos? O que tem corrompido os meus olhos? Eu comecei a pensar em algumas coisas, eu comecei a pensar principalmente a forma com que a gente vê as situações, a forma com que a gente lidar com certas situações, com certas pessoas, com ocasiões, né? E comecei a pensar algumas coisas, estava lendo também, e é interessante porque não só, por exemplo, pornografia ou sexualidade que entra pelos nossos olhos e, claro, isso corrompe nós, né? Isso é pecado, mas a forma que eu enxergo as situações, será que isso tem sujado os meus olhos para que a luz da palavra de Deus, para que a luz das circunstâncias, das coisas boas que acontecem, será se elas estão sendo barradas por causa da maneira errada que eu tenho olhado? E a gente pode fazer algumas alusões, por exemplo, o orgulho, a inveja, o preconceito, muitas vezes isso suja a janela dos nossos olhos. A forma que nós olhamos para cada situação ou para cada pessoa, isso suja os nossos olhos e fazem com que a gente não enxergue as coisas boas das situações, com que a gente não consiga enxergar Deus nas situações. Isso acaba escurecendo e confundindo e causando confusão dentro de nós, porque o orgulho, o preconceito, a inveja, essa maneira que a gente enxerga algumas situações e algumas coisas, traz confusão dentro de nós, porque a luz não está passando para dentro, sabe? Então, por exemplo, vamos citar um exemplo de orgulho, por exemplo, que vai tapar os meus olhos para que a luz não entre.
Um exemplo de orgulho é, por exemplo, aqui no canal a gente tem outras pessoas que também fazem devocionais, outras pessoas que ajudam a fazer aqui os vídeos, a fazer o projeto, né, acontecer. Então, por exemplo, se eu pego, por exemplo, algum dos meninos, das meninas que já colocaram os devocionais aqui, e eu vejo uma passagem que eles ministraram, que eles colocaram aqui como devocional, eu imagino que eles, por exemplo, eles pegam uma passagem e eu olho para eles e falo, nossa, que meia boca, essa maneira que ele falou, que ele colocou, eu faria muito melhor, eu faria de uma maneira diferente, faria de uma maneira mais profunda, mais legal, ou falaria isso ali, isso aqui. E esse orgulho, né, esse orgulho nosso, esse orgulho meu, né, no caso, né, uma hipótese, uma situação hipotética, o meu orgulho, no caso, barraria aquilo que a palavra de Deus e a mensagem que aquela pessoa está trazendo. Barraria por causa do orgulho, né, suja a janela dos meus olhos e a luz da palavra de Deus não entra no meu coração. E aquilo começa a gerar algo em mim, né, ruim. Começa a gerar orgulho, começa a gerar soberba, começa a gerar consequentemente a inveja. Muitas vezes o orgulho é só um disfarce para a inveja, né? Eu faria muito melhor. Você vê a ministração do irmão falando, mano, foi muito boa, mas pra você manter o seu ego, o seu orgulho, você fala, não, eu faria bem melhor. Então, que a gente possa repensar essas coisas, né? Por exemplo, preconceito. A gente muitas vezes tem preconceito com o jeito de falar de alguma pessoa, ou até mesmo a aparência, até mesmo a classe social. Isso muitas vezes suja os nossos olhos para que a gente não veja a beleza da outra pessoa, aquilo que a outra pessoa tem para oferecer para as nossas vidas. E o que eu queria deixar hoje de reflexão é não só o que tem entrado pelos seus olhos, o que você tem se alimentado, mas qual a maneira que você tem enxergado as coisas, as pessoas e as situações. Será se a sua janela está limpa? Ou será se a sua janela está suja e você tem enxergado coisas ruins de maneiras ruins e aquilo que é bom, aquilo que traz paz, aquilo que vem de Deus não entra pelos seus olhos, né? Porque o orgulho, a soberba, a inveja é pecado e isso acaba nos afastando da presença de Deus e muitas vezes inibindo da palavra de Deus entrar pelos nossos olhos para que a gente possa desfrutar da luz dele, da luz da palavra, para dar direção, para dar clareza na nossa vida. Então, o devocional aqui de hoje, para a gente parar um pouquinho para pensar, para quebrar o nosso orgulho, os nossos preconceitos, a nossa inveja, para que a luz de Deus, para que os nossos olhos, sendo bons, sendo limpos, sendo janelas, né, da alma, sejam limpas, para que a luz possa entrar, para que haja clareza na nossa vida, na nossa mente, nos nossos sentimentos. Amém? Então que o Senhor possa nos ajudar, que você possa pensar e meditar nessa palavra, para que você possa ser edificado, para que você possa limpar a janela dos seus olhos. Amém? Então, se você curtiu esse vídeo, se gostou desse devocional, compartilhe no grupo da família, no Facebook, onde você quiser. Marca aqui, comenta, dá seu like e se inscreve no canal, que vai ter muito mais devocionais, vai ter muito mais devocionais e também o nosso quadro Papo Reto, que a gente já começou a rodar. Tá bom, gente? Deus abençoe, abraço, fica com Deus. É nóis.